Boa noite a todos, né? Queria agradecer a presença aqui dos nossos participantes, que já estão online aqui com a gente. Em especial a doutora Liliana, que está aqui para dar uma aula super bacana para a gente. A doutora Liliana, ela é graduada em medicina pela UFES, né, no Espírito Santo. Ela tem residência médica em oftalmologia pelo Instituto Hilton Rocha, foi fellow em cirurgia plástica ocular no Instituto Hilton Rocha, fez especialização em cirurgia refrativa pelo Instituto Visibelli, especialização em lentes de contato no Instituto de Olhos de Belo Horizonte, é ex-professora de oftalmologia da Faculdade de Medicina e de residência em oftalmologia da UFES, é diretora clínica da Oftalmo Center e sócia fundadora da Oftalmologia Vitória. A doutora Liliana, ela dedica o estudo de olho seco desde 2007. Ela é autora do site tudosobreolhoseco.com.br e criadora do primeiro Dry Center do Espírito Santo, um centro de diagnóstico e tratamento de olho seco. Boas-vindas e passar a palavra à doutora Liliana. E obrigada pela presença. Obrigada, Cíntia. Obrigada aí pelo convite aí de fazer essa aula super importante, a meu ver, sobre a síndrome do olho seco, né? A síndrome do olho seco tem aumentado mundialmente e tem despertado a curiosidade aí dos médicos, dos pacientes, da sociedade de maneira geral, da própria indústria, né? Já que ficou uma doença muito prevalente no mundo. Então, eu vou começar, eu fiz uma aula quase com um overview mesmo sobre a síndrome do olho seco, né? Desde quando eu comecei a estudar, como você bem falou, em 2007, e com ênfase aí também para o reumatologista, né? Que também tem essa interface tão grande com a oftalmologia, né? A gente tem doenças que pegam a reumatologia e a oftalmologia junto, e a gente precisa desse trabalho conjunto, né? Então, eu vou dar ênfase também nas doenças reumatológicas e no controle da inflamação, tá? Bom, para a gente começar, definindo o olho seco, então, a definição do DILS, né? É uma doença multifatorial das lágrimas e da superfície ocular, trazendo sintomas de desconforto, distúrbios visuais e instabilidade do filme lacrimal, tendo possibilidade de dar danos à superfície ocular e com aumento da osmolaridade e da inflamação da superfície ocular e alterações neurosensoriais. Então, essa é a definição mais moderna, mais recente da síndrome do olho seco, publicada no DILS-2, que é o Dry Eye Workshop. O olho seco tem, como eu disse anteriormente, hoje o olho seco é mundial, uma prevalência muito grande no mundo inteiro. Ele tem um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, né? Segundo os questionários específicos, é semelhante a doenças como angina moderada, angina severa, na diminuição da qualidade de vida do paciente. Então, alguns anos de vida você trocaria para viver sem a doença, para vocês verem o impacto na qualidade de vida que o síndrome do olho seco pode dar para o paciente. Também impacto econômico, o tratamento do olho seco, né, usando tudo que há de melhor aí, colírios sem conservantes, tratamentos de luz pulsada, se for preciso, são tratamentos caros e o paciente acaba ficando dependente desses colírios e tem um impacto também econômico. Também impacto econômico, porque muitas vezes ele vai diminuir até o próprio ritmo de trabalho e de estudo, né? Então, isso tem um impacto na própria vida do paciente. Um impacto também na qualidade da visão, impacto no conforto visual, porque um dos sintomas é dor. Realmente o paciente pode ter dor e isso tem uma diminuição na visão e na qualidade de visão, impacto na produtividade do indivíduo. Então, o primeiro DILS, né, que foi o Dry Eye Workshop, foi publicado em 2007. Foi esse relatório sobre a síndrome do olho seco, um verdadeiro guideline para nós médicos
para nos orientar como tratar, diagnosticar, como tratar os pacientes. Então, nesse ano foi uma divisão para mim, um marco divisório aí na minha vida, quando eu comprei na época, né, essa revistinha, comecei a estudar e aí comecei a tratar meus pacientes segundo esses guidelines que vieram publicados. Em 2017, 10 anos depois, houve o segundo DILS, o DILS 2, né? Capitaneado aí pelo TIFUS, que é o Tear Film Ocular Surface, e aí com toda a atualização e com muito mais trabalhos científicos do mundo inteiro, médicos e pesquisadores do mundo inteiro estudando a síndrome do olho seco. Então, um breve histórico aí do TIFUS, né? O TIFUS que foi fundado em 1995 pelo Dr. David Sullivan, né? Que é lá de Harvard, e é o Tear Film and Ocular Surface Society, uma sociedade, né? Que tem como propósito, né? O estudo da superfície ocular. Em 2007, então, o primeiro DILS, o Dry Eye Workshop, e alguns workshops que vieram depois também, falando de superfície ocular e de olho seco, né? Mais precisamente em 2011, o workshop da disfunção das glândulas de Meibomian, o que a gente estuda hoje muitíssimo para falar de olho seco. Em 2013, um workshop sobre desconforto causado pelas lentes de contato, sabidamente um grande fator de risco para a síndrome do olho seco também. Em 2017, um novo DILS 2 e um novo workshop previsto para 2021, que o título será A Lifestyle Epidemic Ocular Surface Disease, ou seja, doença da superfície ocular, uma epidemia do nosso estilo de vida. Em julho, nós tivemos o primeiro Julho Turquesa, que foi um mês dedicado para a conscientização sobre o olho seco no Brasil e no mundo, né? Nós pudemos participar ativamente aí nas redes sociais, com bastante posts e informação para os pacientes e para os outros colegas médicos também sobre a síndrome do olho seco. Para falar de prevalência, né? A prevalência do olho seco ela é maior em mulheres, tá? Tem uma grande associação com causas hormonais. Ela é mais prevalente nas pessoas da raça asiática, tá? Atinge também mais os pacientes idosos. Então, cada década de vida que a gente vive, a gente piora a questão da nossa lubrificação ocular. A epidemiologia da doença, ela, porém, está mudando. Nós estamos vendo cada vez pessoas mais jovens tendo a síndrome do olho seco e tanto pessoas do sexo feminino quanto do sexo masculino. Tá? Isso devido ao nosso estilo de vida, né? E principalmente à grande exposição a telas, né? Nós tivemos na pandemia do Covid-19 uma piora grande da síndrome do olho seco por vários fatores. Primeiro, mais importante, acredito eu, aumento no uso de multitelas, né? Nós passamos a nos comunicar, a estudar, a trabalhar e ter as horas de lazer na frente do computador. Então, isso realmente faz um mecanismo do piscar ficar bem prejudicado e, consequentemente, a lubrificação do olho. Com a pandemia também tivemos o estresse aumentado, aumento de medicações sistêmicas, seja para ansiedade, depressão ou outras condições clínicas que pioraram devido ao estresse, alteração do sono, uso de máscaras, tudo isso prejudicou bastante o olho seco durante a pandemia. Foi um fenômeno que aconteceu mundialmente durante essa pandemia, né? Nós não tínhamos no Brasil um estudo científico que mostrasse a prevalência do olho seco na nossa população, né? O DILS, ele não tinha um estudo aqui no nosso país. A doutora Mônica Alves, que é professora e pesquisadora da Unicamp, ela fez esse estudo e ela achou no nosso país uma prevalência de 12,8% de pessoas com a síndrome do olho seco, analisando as nossas 5 regiões geopolíticas. Tá? A mesma doutora Mônica participou agora do encontro virtual do TIFUS, que houve agora em setembro de 2020, deveria ter sido presencial na Itália,
e como não aconteceu, houve um pequeno encontro do tifus com médicos do mundo inteiro, e ela participando, teve a oportunidade de falar para os médicos de todo mundo que ela foi fazer um trabalho voluntário na reserva indígena do Xingu. E lá, como oftalmologista, perguntou para os índios se eles tinham questões relacionadas à síndrome do olho seco, sintomas, etc. E notou que nenhum deles tinha esses sintomas relacionados à secura. Tá? E é uma população que vive isolada, né, no ambiente natural, com uma alimentação saudável, com prática de exercícios físicos diariamente, sem o estresse a que nós somos submetidos nas grandes cidades, sem poluição ambiental e principalmente sem telas de computador, celulares, etc. Então, mais uma vez, eu acho que esse novo workshop vai ser bem interessante e traz como o título, né, uma doença do nosso estilo de vida. Tá? Nesse encontro virtual foram discutidas algumas metas para serem alcançadas pelos médicos, pela indústria, pelo mundo aí, em síndrome do olho seco. Né, que a gente precisa ainda melhorar dados epidemiológicos, estudar condições associadas à síndrome do olho seco, estudar o papel da exposição do ambiente, estudar o papel da nutrição, ter cada vez mais ferramentas diagnósticas precisas para diagnosticar precisamente a síndrome do olho seco, ter tratamentos ainda mais eficazes, elaborar estratégias de educação para a população, que é a primeira linha de tratamento, eu considero a educação do paciente. E, como eu falei anteriormente, né, de 2007 para 2017 e continuamente agora, uma progressão de muitos trabalhos científicos na área de olho seco nos últimos anos, tá? Hoje, quando a gente fala de olho seco, a gente já não fala mais da deficiência somente da lágrima, a gente fala da deficiência da unidade funcional lacrimal. E isso não abrange só o filme lacrimal, isso abrange as glândulas de Meibomius, a glândula lacrimal, o epitélio da córnea, células caliciformes da conjuntiva. Tudo isso integrado é que faz uma lubrificação bem feita na nossa superfície ocular. Uma alteração na unidade funcional lacrimal, no epitélio da conjuntiva da córnea, na inervação sensitiva, motora, nas glândulas de Meibomius, na glândula lacrimal, é que faz a fisiopatologia do olho seco. Então, a gente vê um esquema de que a lubrificação do olho é algo complexo, né? Não é algo simples. Como a doença do olho seco virou também algo mais complexo, né, de estudar com mecanismos inflamatórios, neurológicos, etc. Então, a gente tem uma inervação motora que inerva a nossa pálpebra, que faz o trabalho do piscar, que melhora a lubrificação, temos a inervação sensitiva, que é o quinto par, trigêmeo, tudo isso interligado faz com que a nossa lubrificação e a drenagem da nossa lágrima seja adequada. Então, a fisiopatologia do olho seco ocorre uma dessensibilização da córnea, comprometendo essa resposta reflexa e compromete uma lágrima normal sobre a superfície do olho. Aí as camadas da lágrima, né, as células aí do epitélio corneano, a camada lipídica mais externa, que dá estabilidade à lágrima, camada aquosa e camada de mucina. E aqui à direita, a fisiopatologia, né, quando a gente tem uma lágrima mais seca, né, o aumento da evaporação, a gente tem essa exposição aí do epitélio, das células do epitélio corneano, com a ceratite na córnea, né, os machucadinhos que a gente pode ter na córnea, as feridas pela secura do olho. Nas grandes causas, a gente pode definir como o olho seco evaporativo a grande causa hoje da síndrome do olho seco, secundária, disfunção das glândulas de Meibomius. A causa por deficiência aquosa, né, nós temos a maior representante aí na doença reumatológica, que é a síndrome de Sjögren, né,
não é a maior causa, a gente vê aí em torno de 14% e 86% em torno do olho seco evaporativo devido à disfunção de glândulas de Meibomius. Podemos ter no paciente que tem deficiência aquosa, que tem síndrome de Sjögren, uma doença mista também. Também o componente lipídico presente, o componente evaporativo presente. Então, a gente acaba tendo que tratar o paciente globalmente. Na deficiência aquosa, repetindo, a grande representatividade é da síndrome de Sjögren, uma síndrome que altera as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, dando olho e boca seca, e a gente tem que tratar esse paciente junto com a reumatologia. Não adianta a gente tratar sozinho no consultório oftalmológico. Esse paciente precisa ser referido ao reumatologista e tratar conjuntamente. Ele precisa do controle da inflamação sistêmica para que o olho melhore também. E a mesma coisa o contrário. Muitas vezes o paciente chega primeiro no consultório do reumatologista, ele faz um diagnóstico de síndrome de Sjögren e refere o paciente para acompanhar com o oftalmologista também. O olho seco evaporativo, grandes causas, fatores hormonais, disfunção da glândula de Meibomius, fatores nutricionais, ambientais, causando a evaporação da lágrima, e, consequentemente, um olho também muito seco, né? Um outro grande capítulo do DIUS 2, ele não havia esse capítulo no primeiro DIUS, foi o olho seco iatrogênico. O que é iatrogenia? É algo que a gente, como médico, provoca no paciente, seja prescrevendo um tratamento clínico, um tratamento com colírio tópico, um tratamento sistêmico, via oral, uma cirurgia, um procedimento estético, e nós, através desses procedimentos cirúrgicos, clínicos, a gente causa um olho seco no paciente. Então, medicações tópicas, principalmente as que têm cloreto de benzalcônico, são os colírios relacionados ao tratamento do glaucoma especificamente, e medicações sistêmicas via oral que as pessoas usam para diversas condições, como hipertensão arterial, depressão, ansiedade, remédios para a pele, terapia de reposição hormonal, anticolinérgico, todos esses remédios também fazem com que a lubrificação do olho seja prejudicada. O uso de lentes de contato também foi motivo de um workshop do DIUS, cirurgias oculares, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, de retina, blefaroplastias, procedimentos estéticos, aplicação de toxina botulínica, cosméticos, tudo isso pode levar a um ressecamento dos olhos. E fatores ambientais, o que a gente fala muito e tenta orientar muito o paciente é usuário de multitelas, exposição a baixa umidade, poluição e fatores não modificáveis, né? A gente não pode modificar o sexo do paciente, a raça, nem a idade. Mas as outras questões dos fatores ambientais nós podemos tentar modificar, tentar diminuir o número de horas na tela, umidificar o ambiente, etc. No olho seco por deficiência aquosa, como eu disse, o mais comum é a síndrome de Sjögren, que está ligada à doença reumatológica, né? Infecções virais, como HIV, hepatite, HTLV, também podem levar a uma diminuição da lubrificação do olho por deficiência da parte aquosa. Eu coloquei como questionário aqui o COVID-19, o coronavírus, porque é algo que a gente está aprendendo tanto com ele agora na pandemia, né? A gente fala hoje de medicação precoce, de vacina, de profilaxia, enfim, os médicos na UTI estão aprendendo tanto a lidar com o paciente, e a gente também não sabe se isso vai ter uma repercussão clínica também na síndrome do olho seco, né? Então, deixei os questionários, aí a gente vai aprender ao longo dos anos aí para frente, com os trabalhos que virão aí devido a essa pandemia, né? Sempre quando ocorre uma pandemia, algo assim no mundo, a ciência avança muito, né? A gente não está sendo diferente nessa época que a gente está vivendo. Um outro trabalho interessante, né, com a síndrome do olho seco e Sjögren e vitamina D, que a gente relacionaram a deficiência de vitamina D com olhos mais secos
mais severamente nos pacientes que tinham síndrome de Sjögren, né? Então, a gente vê constantemente os pacientes fazendo reposição de vitamina D pelos reumatologistas em quem tem Sjögren, né? Talvez isso também influa um pouco na questão da síndrome do olho seco também, né? Então, a síndrome de Sjögren, né, é uma doença autoimune caracterizada principalmente por olho e boca seca, né? Porque dá uma invasão dos anticorpos da própria pessoa nas glândulas lacrimais e nas glândulas salivares, né? Porém, a síndrome do olho seco ela pode afetar o organismo de maneira geral, né? O quadro clássico é a boca e o olho seco, pode estar acompanhado de artrites também nas articulações, polineuropatias periféricas, doenças pulmonares. Então, esse paciente ele precisa ser muito bem acompanhado, né? O clássico aí, o olho e a boca seca, né? Quanto ao olho seco evaporativo, saindo agora do olho seco por deficiência aquosa, né? A grande responsável pelo olho seco evaporativo é a disfunção da glândula de Meibomius, é a principal causa, sem dúvida nenhuma, e a gente vê isso diariamente no nosso consultório. Pode ser secundária também a algumas doenças de pele do paciente, principalmente a rosácea e a dermatite seborreica, né? Como eu falei anteriormente também, o uso de colírios antiglaucomatosos, colírios que a gente usa para baixar a pressão do olho, elas também causam uma deficiência nas glândulas de Meibomius, né? E tudo isso a gente estuda bastante hoje e tenta mecanismos de terapia tópica e sistêmica para tratar esses pacientes, porque realmente eles ficam muito desconfortáveis com a secura, né? A falta do piscar, especialmente em frente às telas, alterações das pálpebras, da posição das pálpebras, causando uma maior exposição do globo ocular, isso também faz com que a lágrima evapore muito fácil. E fatores ambientais como a baixa umidade do ar, a poluição das grandes cidades, ambiente ocupacional, uso de computadores, celulares, tablets, notebooks, ar-condicionado, tudo isso influencia bastante. Então, aí algumas fotos da nossa borda palpebral, onde a gente tem o orifício das glândulas de Meibomius, aqui à esquerda, né, uma secreção mais oleosa, mais normal, e até à direita uma secreção que lembra até uma pasta de dente, né? Então, tudo isso a gente tem como avaliar no nosso consultório, na lâmpada de Fenda, fazer uma expressão da glândula de Meibomius, avaliar também essa secreção, se esse paciente tem um estado hipossecretório ou um estado hipersecretório dessa secreção do meibo que vem das glândulas de Meibomius, né? Então, a deficiência é crônica, você tem que avisar o seu paciente que ele tem que cuidar diariamente dessa condição, com a higiene das pálpebras, com calor local, tem que avisar que é a maior causa de olho seco, ele não vai ter uma cura efetiva disso, mas que ele precisa cuidar diariamente, e a gente pode lançar mão também de terapias anti-inflamatórias, tanto tópicas com antibiótico tópico, colírio, pomadas, tanto antibióticos sistêmicos, via oral, para que a gente tenha um controle maior dessa inflamação palpebral, da disfunção da glândula, consequentemente da secura do olho, né? E essa disfunção, ela altera não só o olho seco, né? Ela altera o posicionamento dos cílios. Você pode ter uma inversão dos cílios e esses cílios começarem a roçar na nossa córnea, trazendo um desconforto imenso ao paciente, perda de cílios, inflamação da superfície, ceratites na córnea, machucadinhos na córnea. Então, tudo isso você tem que orientar para que o paciente seja bem educado, bem orientado e mantenha o tratamento. Senão ele faz por um tempo e depois ele abandona o tratamento, tá? Entrando um pouquinho em sintomas, né, da síndrome de olho seco, os sintomas podem ser variados e a gente tem que perguntar isso ao paciente, porque muitas vezes se você perguntar apenas, tem olho seco? Ele vai falar que não. Então, se você perguntar a presença dos sintomas específicos, muitas vezes ele vai falar que sim. Então, você pergunta, tem olho seco? Fala, não. Ah, seu olho arde no final do dia, quando você usa muito computador? Ah, sim, meu olho queima, meu olho arde.
Então, você tem que também estimular o paciente a responder as perguntas adequadamente. Então, dentre os sintomas, a gente tem ardência, sensação de corpo estranho, e é muito interessante como os pacientes falam exatamente isso para a gente. Meu olho arde, meu olho queima, meu olho fica vermelho, eu tenho uma sensação de areia nos meus olhos. Doutor, eu tenho lacrimejamento, meu olho fica lacrimejando o tempo todo, e muitas vezes o paciente não entende que o lacrimejamento é um sintoma de olho seco, porque ele acha que o olho dele está úmido, mas esse lacrimejamento é reflexo, não é uma lágrima de qualidade, é apenas um lacrimejamento tentando aí lubrificar o olho seco. Né? Podemos ter também o desenvolvimento da dor neuropática, que é algo ligado ao sistema nervoso, que dá um incômodo muito grande. Os pacientes ficam muito sofridos, ansiosos, muitas vezes depressivos devido à presença da dor. Embaçamento visual, flutuação visual, muitas vezes o paciente fala, eu pisco melhor a minha visão, porque ele renova a lágrima e assim consegue enxergar melhor. Coceira, dificuldade de visão na luz, uma série de sintomas aí da síndrome do olho seco. E a gente não quer que esse paciente chegue nessa severidade aqui, que seria uma úlcera de córnea, uma infecção na córnea, algo muito trágico para qualquer paciente. E, lógico, a gente tratando e monitorando bem o paciente, a gente não vai chegar nesse estágio tão grave. Mas existem casos assim, infelizmente. Bom, falando um pouco do ciclo vicioso da inflamação, a gente vê hoje que a doença do olho seco é uma doença extremamente complexa hoje. Não é algo simples, é algo que as pessoas têm estudado em todo o mundo. E a inflamação, as citocinas pró-inflamatórias, elas invadem a superfície ocular e acabam criando um ciclo vicioso. Ou seja, o paciente fica com o olho seco, há um estímulo de migração de células de citocinas pró-inflamatórias para a superfície desse olho, e aí a osmolaridade aumenta a apoptose, que é a morte celular, e isso cria um ciclo vicioso de inflamação, secura, morte celular, mais inflamação, mais secura, mais morte celular, e esse paciente fica nesse quadro. E a gente tem que tirar esse paciente desse ciclo vicioso, tá? Então, como eu falei, o olho seco é extremamente complexo, é toda uma unidade funcional que, deflagrada a inflamação, a gente tem que entrar com uma terapia anti-inflamatória, tá? Então, o ciclo vicioso funciona assim, a lágrima evapora, existe uma instabilidade do filme lacrimal, um aumento da osmolaridade dessa lágrima, um aumento das citocinas, metaloproteininase de matriz extracelular, provocando uma quebra do epitélio, uma erosão do epitélio da córnea, esses machucados que a gente tem, que são possíveis fontes de contaminação, de infecção secundária. Os testes diagnósticos que a gente pode fazer dentro do nosso consultório para poder diagnosticar o olho seco e fazer o diagnóstico diferencial com outras condições que dão mesmo sintomas, primeiro é a gente ter uma história clínica bem colhida desse paciente, tá? A gente perguntar a ele de maneira mais incisiva e mais direta se ele tem os sintomas que eu listei anteriormente. Na nossa anamnese, aqui na frente mesmo, olhando o paciente de frente, sem nenhum aparelho, a gente já pode ver se ele está com o olho sofrido, com o olho vermelho, com o olho lacrimejando, se ele está com dificuldade de abrir o olho dentro do consultório, com a luz, se ele relata que ele está com dificuldade de abrir os olhos pela manhã, se piora no ar-condicionado, no computador, tudo isso a gente vai perguntando na nossa anamnese. Quando a gente vai para a lâmpada de fenda, a gente já começa também observando a oclusão da pálpebra, se há lesões na pálpebra, se há alguma mau posicionamento da pálpebra que cause um aumento da exposição do globo e da evaporação, se ele pisca adequadamente, se ele tem um fenômeno de Bell, tudo isso a gente vai observando no paciente. Quando a gente leva efetivamente para a lâmpada de fenda,
e a gente pinga uma fluoresceína, a gente pode observar tudo isso aí que está na foto, né? O tempo de ruptura da lágrima, que é o BUT, o break-up time, a altura do menisco lacrimal, a gente olhando aí na borda da pálpebra inferior, se a gente tem disfunção da glândula, a gente olha a secreção, a gente faz uma expressão da glândula, a gente vê se tem debris na superfície ocular, se tem muco, se tem filamentos, se essa córnea está machucada, a gente olha a linha de Marx na borda palpebral, que mostra placas de ceratização, de sofrimento aí desse epitélio. Tudo isso a gente consegue ver na lâmpada de fenda com uma gotinha de fluoresceína, né? Um exame dos principais que a gente faz e também bota nos nossos relatórios aí para os reumatologistas é o break-up time, ou BUT, ou o tempo de ruptura da lágrima. Uma lágrima normal fica mais de 10 segundos sobre a córnea sem evaporar. Uma lágrima anormal, a gente vê aqui embaixo, na fileira de baixo, 5 segundos já começa a evaporar. E há lágrimas que evaporam quase que instantaneamente, que a gente olha aqui no nosso consultório. Outros testes diagnósticos, avaliar a lágrima por interferometria, não achei nenhuma foto aí para mostrar para vocês, a gente não faz isso na prática clínica. O teste de Schirmer, que a gente ainda usa muito, principalmente para o reumatologista, ele ainda precisa muito dessa avaliação. Teste de Schirmer são essas fitinhas, a gente bota no olho, deixa 5 minutinhos e vê quanto que molhou dessa fita, né? Quantos milímetros molhou, né? E a gente vê pacientes com déficit da produção aquosa da lágrima molhando muito pouquinho, né? Essa tira. É um dos exames que o reumatologista assim, precisa para fazer o diagnóstico da síndrome de Sjögren também. Ainda em diagnóstico, a gente também faz a coloração por lissamina verde, a gente faz uma graduação aí da coloração da córnea e da conjuntiva, né? Quanto mais corando, mais aí sofrimento aí dos epitélios, a gente manda essa avaliação para o reumatologista também. O DIOS também preconizou que a gente fizesse testes diagnósticos com questionários, e isso já virou também uma prática no dia a dia da minha clínica aqui. A gente faz esse questionário específico com o paciente, e aí a gente vai dando os scores, vendo se ele tem muitos sintomas, vendo se ele tem um score alto para doença da superfície ocular. Depois eu discuto com ele o próprio questionário, os resultados. Isso dá também uma orientação a mais para o paciente. Eu sinto que ele entende mais sobre a sua condição e, com isso, ele será um parceiro maior aí no próprio tratamento dele, né? Um outro teste diagnóstico que a gente pode ter, e temos no Brasil já, é o teste da osmolaridade. Como eu falei, a lágrima, quando evapora, aumenta a osmolaridade. Isso a gente pode medir rapidamente com um teste que a gente faz no consultório. No caso, eu tenho o iPen, que é essa canetinha, tem um chipzinho na pontinha da caneta, é um teste muito rápido, a gente encosta na conjuntiva, em 3 segundos ele dá a osmolaridade da lágrima para a gente. Então, a gente vê uma lágrima normal, tem uma quantidade de soluto e de solução normal, diluída aí esse soluto diluído nessa solução, e quando a gente tem uma lágrima hiperosmolar, a gente tem essa diminuição do líquido, né, do volume, aumentando o soluto e, por isso, aumentando a osmolaridade da lágrima. Outros testes diagnósticos chegando no Brasil também, esse último, que é o Inflamadry, que mede as metaloproteinases de matriz celular, a metaloproteinase 9, chegou no Brasil também um teste diagnóstico para síndrome do olho seco. Falando um pouquinho mais de imagem agora, né, falando aí da grande causa de olho seco mundialmente, que é a disfunção de glândulas de Meibomius, a gente tem hoje a avaliação de imagem das glândulas de Meibomius, né? Então, a gente tem como fazer a meibografia e analisar como está a estrutura, né, dessa glândula, né? A gente tem como um aparelho o queratograph da Oculus, né, medindo aí o BUT não invasivo, o tempo de ruptura da lágrima não invasivo, fazendo uma meibografia, analisando as glândulas de Meibomius, analisa a altura do menisco, dá o índice de hiperemia, né, aí uma foto aí da meibografia feita pelo queratograph, analisando as glândulas de Meibomius, né? E o queratograph utiliza
diferentes sistemas de iluminação para obter essas imagens detalhadas. Então, a gente vê aqui à direita, né, a altura do menisco, isso ele mostra de maneira bem precisa aí para a gente. É um aparelho que faz um verdadeiro relatório aí sobre o olho seco. É um aparelho para pessoas que precisam fazer um diagnóstico mais preciso aí da disfunção de glândula, excelente aí para a prática clínica no tratamento, diagnóstico e tratamento do olho seco, né? Então, a avaliação das glândulas, ela é hoje super importante, já que a disfunção da glândula é a maior causa de olho seco do mundo. A gente consegue avaliar a estrutura glandular, obstrução da glândula, se a glândula está atrofiada ou não. Né? Avaliar aí a secreção, se está oleosa, transparente, ou se já está turva, ou já está com a consistência de pasta de dente, como mostrei antes para vocês. Em resumo, o teste diagnóstico que nós temos no nosso país e que pode ser acessível aí aos médicos é o questionário, o teste de Schirmer, a coloração com a fluoresceína e com a lissamina verde, o tempo de ruptura da lágrima, que é o BUT, a osmolaridade, aí já algo mais específico, que exige aí já um outro aparelho, né? A meibografia, né? Como por exemplo a do queratográfico, e também a medição da metaloproteinase 9, chegou também no nosso país, né? Quanto ao tratamento, a gente já entrando aí na parte final da nossa aula, a primeira linha eu não falo que é a lágrima artificial. Eu falo que a primeira linha de tratamento é educação do paciente sobre a síndrome do olho seco, sobre ser crônica, sobre ser severa em casos graves da síndrome do olho seco. Aí sim a gente parte para o tratamento efetivo, né? Como uma segunda linha, vamos dizer assim, que a gente começa com os lubrificantes. Quanto mais esse paciente precisa pingar lubrificantes, a gente deve usá-los sem conservantes. Entrando aí na terapia anti-inflamatória da doença do olho seco, a gente pode lançar a mão dos corticoides, da ciclosporina e do tacrolimus, que são imunomoduladores. Sempre atenção ao corticoide, a gente tem que usá-lo por tempo reduzido, né? Ele diminui a cicatrização da córnea, ele aumenta a chance de infecção e também efeitos secundários aí como aumento da pressão intraocular e opacificação do cristalino, dando a catarata. Então, sempre atenção ao corticoide. Às vezes o paciente quer usar corticoide mais tempo, porque ele sente um alívio dos sintomas, mas você tem que orientar muito e acompanhar esse paciente. Ainda na terapia anti-inflamatória, a gente pode lançar a mão dos derivados das tetraciclinas via oral. Tem uma ação anti-inflamatória também potente na região palpebral, reduzindo a metaloproteinase, as citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, fator de necrose tumoral, colagenase. A gente usa muito a doxiciclina na nossa prática clínica. Podemos também, como alternativa, com pacientes que não podem usar os derivados da tetraciclina por alguma contraindicação, a gente pode usar a azitromicina, que é um macrolídeo, e fazemos em 3 ciclos com intervalos de 1 semana, e também melhora muito a inflamação da pálpebra, né? Temos aí os ácidos graxos poliinsaturados, né, que são os ômegas, também diminui os marcadores anti-inflamatórios. A gente usa o óleo de linhaça ou o óleo de peixe, ou alguma combinação entre os dois, já existe disponível no mercado também. As lentes de contato também podem ser uma linha de tratamento terapêutica, né? Às vezes o paciente tem uma córnea muito machucada e a gente precisa diminuir esse desconforto, e a gente lança a mão das lentes de contato terapêuticas ou das lentes esclerais, que são lentes rígidas aí, que ajudam o paciente a ter um pouquinho mais de conforto, né? A limpeza palpebral, isso aí também é importantíssimo no paciente que tem disfunção da glândula de Meibomius, a gente fazer calor local, higiene, com shampoo ou com produtos específicos para a higiene das glândulas. A gente tem hoje também a terapia de luz pulsada, intensa regulada, vou falar um pouquinho nela, secretagogo, soro autólogo,
O soro tem importantes fatores de crescimento para a regeneração da nossa córnea. Tinha uma dificuldade muito grande da Anvisa para ter isso disponível, mas parece que agora em São Paulo já vai ter isso mais regulamentado e talvez isso se estenda para outros estados do Brasil. Oclusão de pontos lacrimais e aí algumas terapias assim cirúrgicas em casos mais graves. Mas o que eu quero salientar é o que está aqui também em vermelho, né? Que é essa coisa da educação do paciente. A gente tem que tentar estimular a mudança no estilo de vida, mudança na umidade, mudança na diminuição da dependência do uso de multitelas, na dependência do uso de lentes de contato, sempre objetivando restaurar a homeostase do filme lacrimal, ou seja, o equilíbrio da nossa lágrima, né? As recomendações para tratamento, a gente pode também seguir uma gravidade. Depois que a gente avalia e classifica o olho seco, a gente vai introduzindo as terapias de acordo com a gravidade do olho seco. Então, os sintomas, se a gente tem um olho seco mais leve, com sintomas leves, esporádicos, a gente vai educar contra a exposição ambiental, modificar a dieta, tentar moderar alguma medicação tópico-sistêmica, usar lubrificantes, passar os cuidados da pálpebra com higiene, compressas. Cada vez que a gente vai evoluindo, né, se os sinais e sintomas são mais moderados, a gente lança a mão da terapia anti-inflamatória, seja com corticoide, imunomoduladores, derivados da tetraciclina ou azitromicina. A gente pode lançar a mão de uma oclusão dos pontos lacrimais. Isso aqui é muito importante, fazer isso só quando a inflamação estiver mais controlada. Secretar gols, óculos de proteção, uso de gel à noite, terapia de luz pulsada, terapia termomecânica chegando no Brasil também. E assim, quanto mais a gravidade, mais a gente vai acrescentando, né? Sintomas ainda mais crônicos, soro autólogo, lentes de contato terapêuticas, rígidas, esclerais, oclusão definitiva dos pontos lacrimais, e ainda uma situação ainda mais grave, anti-inflamatórios sistêmicos, procedimentos cirúrgicos aí, palpebrais, etc. Tá? Algo que eu também gostaria de falar para vocês, hoje é a terapia de luz pulsada, né? Hoje a gente tem alguns aparelhos no Brasil, o que eu tenho é o IRPL, né? Que é a luz pulsada intensa regulada, né? Ajuda aí na disfunção das glândulas de meibômios, né? Tem tido bons resultados, os estudos mostram isso, né? A luz pulsada ela induz um aquecimento das glândulas de meibômios e fluidifica a secreção, né? Estimulando a glândula a trabalhar e jogar esse meibum para fora, fazendo parte da camada externa lipídica e dando mais estabilidade à nossa lágrima, né? Diminuindo a evaporação da mesma, né? Ela melhora também a micro e macroestrutura das glândulas de meibômios. Ela tem uma diferença, né, do IRPL e do IPL, que é a luz pulsada, sem ser a luz pulsada intensa regulada, né? Então, esse aparelho, que é uma luz pulsada regulada, ele gera esses pulsos calibrados e sequenciados de forma que eles atinjam somente a glândula de meibômios, né? Então, um aparelho exclusivo aí do oftalmologista, né? Existe a luz pulsada, que dos dermatologistas fazem tratamentos estéticos, tratamento da pele, mas não tem o mesmo resultado do que a luz pulsada regulada, que é específica para ativar as glândulas de meibômios, tá? Um outro efeito bom aí da luz pulsada é que ele pode ter um efeito de reeducação neurológica, né? E muitas vezes a gente fazendo os ciclos certinho, as sessões certinho, nós vamos ter um efeito cumulativo aí dessa ativação glandular, por essa reeducação neurológica aí que pode estimular as glândulas a melhorar ainda mais a secreção do filme lacrimal. A doutora Jennifer Craig, que é a maior estudiosa aí de luz pulsada, né, da Nova Zelândia, ela publicou um trabalho em 2015 mostrando mais de 85% de satisfação dos pacientes após a terceira sessão de luz pulsada, e que 10 a 30% dos pacientes se beneficiariam da quarta sessão, isso foi em 2015, né? E que a luz pulsada
ela melhora a qualidade do filme lacrimal e reduz os sintomas de olho seco por melhora da camada lipídica, aumentando o tempo de ruptura da lágrima. A mesma doutora Jennifer Craig publicou agora, em 2020, um outro trabalho sobre a luz pulsada, dizendo que 4 aplicações teriam mais benefícios terapêuticos cumulativos, né? Diminuindo o tempo de início de melhora desses pacientes e aumentando o tempo que eles ficam com as glândulas ativadas, tá? Em relação às outras modalidades de tratamento, a luz pulsada mostra um alto efeito bactericida na produção do meibo, que é a secreção da glândula de Meibom, um alto efeito anti-inflamatório, um menor efeito aqui em termos de temperatura, isso a gente pode associar a terapia de luz pulsada com terapias térmicas, né, tendo ainda mais benefício para o paciente. Mas ela tem um alto efeito em vários efeitos aí de modalidades do tratamento do olho seco. Isso aqui é uma foto de um paciente, acho, do Rio de Janeiro, da doutora Farid, e ela compartilhou essa foto com um grupo de terapia de luz pulsada, e esse paciente mostrava aí, antes da terapia, uma atrofia aí das glândulas de Meibom, na memografia. E depois da luz pulsada, houve uma melhora da estrutura glandular desses pacientes e, consequentemente, melhora da inflamação, o tempo de ruptura da lágrima e da acuidade visual desse paciente também. Para terminar, tratamento, então, um resumo do tratamento no nosso país, o que a gente pode fazer pelo nosso paciente? Primeira coisa, educar, promover conscientização. O paciente educado, consciente da sua condição, ele adere mais ao tratamento, é um parceiro seu no tratamento. O objetivo do tratamento é restaurar a homeostase, ou seja, o equilíbrio da nossa lágrima. Temos também que controlar a inflamação. Quando o paciente deflagra um mecanismo de inflamação e entra naquele ciclo vicioso, a gente tem que lançar a mão do controle da inflamação. Corticoides, imunomoduladores, terapias complementares aí com nutrição, com ômega 3, podemos lançar mão da luz pulsada, técnicas termomecânicas que estão chegando no Brasil também, estimular mudanças de estilo de vida, isso entra muito na educação, uma boa nutrição, uma boa hidratação, diminuição do estresse, diminuição do tempo de exposição às telas, estimular a higiene palpebral diária, lubrificação dos olhos, uma boa higiene do sono, melhorar a qualidade de vida e conforto visual do paciente também é um grande objetivo do tratamento do síndrome do olho seco. Quando esse paciente desenvolve a dor neuropática, algo que diminui muito a qualidade de vida deles, a gente tem que também ter ajuda aqui do reumatologista para a gente prescrever, né, ou ele prescrever essas medicações sistêmicas que vão atuar a nível de sistema nervoso central, melhorar essa dor do paciente, né? Hoje, o tratamento do olho seco, ele vem evoluindo quase como um spa dos olhos, ou um spa das pálpebras, né? A gente tem falado aí muito isso nos congressos, nos simpósios online, e tem evoluído para esse conceito, né? De ter centros especializados em olho seco, que façam um diagnóstico preciso, que tenham esse tratamento personalizado, com terapias termomecânicas, chegaram aqui no Brasil alguns exemplos aí que fazem a expressão da glândula com o aquecimento da glândula, limpezas microabrasivas da glândula de Meibomius, terapia de luz pulsada. Então, isso vem evoluindo cada vez mais e acho que é uma tendência realmente mundial da gente, como especialista em superfície ocular e olho seco, ir por esse caminho aqui também. Resumindo os 4 passos em olho seco, para os médicos aí que estejam assistindo, ou que vão assistir depois lá no YouTube, eu acho que a gente pode resumir nisso aqui. Questionários, faça a pergunta certa ao seu paciente, estimule ele a entender o que são os sintomas para saber responder bem e você ter subsídios aí de fazer o diagnóstico de olho seco. Analise com ele, junto do questionário, os fatores de risco que ele tem. Faça uma boa anamnese com o seu paciente. Veja as medicações sistêmicas e tópicas que ele está usando. Veja as cirurgias que ele fez.
Analise aí os hábitos dele, né? E os fatores não modificáveis, né? O sexo feminino, a raça asiática, quanto mais idade, a gente tem mais risco de olho seco. Veja o que você tem de ferramentas diagnósticas no seu consultório. Faça o seu diagnóstico e classifique o olho seco em leve, moderado ou grave. E trate o seu paciente com o que a gente tem disponível hoje, de acordo com a sua classificação. O próprio Diels resumiu em 4 passos também com esse esquema, né? O diagnóstico e a terapia do olho seco, né? Então, primeiro aqui, ó, questione seu paciente, faça as perguntas corretas, analise com ele os fatores de risco que ele tem. Ele mesmo vai entendendo e fazendo na cabeça dele uma própria avaliação e conscientização dessa doença. Faça o seu diagnóstico. Se esse paciente tem no questionário a pontuação que indique que ele tem olho seco, né? E pelo menos um teste marcador da perda da homeostase positivo, seja ele tempo de ruptura da lágrima, seja a osmolaridade, ou seja, a coloração da superfície ocular, você já tem um diagnóstico de olho seco. E aí você classifica esse olho seco em deficiência aquosa ou olho seco evaporativo, estadia esse olho seco em leve, moderado, grave e começa a tratar o seu paciente, tá? Para mim, um grande desafio pessoal em tratar olho seco foi também uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset. Por que eu digo isso? Porque o olho seco trata-se de uma doença crônica e nós, oftalmologistas, somos muito acostumados a ter resultados muito objetivos nas nossas cirurgias, nas nossas terapias. Operamos uma catarata, o paciente enxerga bem, operamos uma refrativa, o paciente enxerga bem. E na síndrome do olho seco, muitas vezes temos uma frustração tratando o paciente. E a mudança da mentalidade para tratar esse paciente foi o que me manteve também bem motivada a sempre tratar o paciente. Eu sei que eu não vou curá-lo, mas eu posso melhorar a qualidade de vida dele e melhorar a qualidade visual dele. Então, isso foi uma mudança que foi imprescindível para mim, para eu sempre manter o meu espírito de curiosidade, sempre estudar, desejo de melhorar, né, a qualidade de vida dos pacientes, ter compaixão, porque são pacientes muitas vezes que têm um sofrimento muito grande devido a essa síndrome, estar sempre atento às novas tecnologias, né? E como eu falei, um paciente bem informado é um paciente parceiro no tratamento junto com você. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para Harvard, estudar um pouco de olho seco também, com o Dr. David Sullivan, fundador do TIFOS. Tive a oportunidade de ficar com ele um pouco no Skepins Eye Research Institute, ver tudo que estava acontecendo de pesquisa na área do olho seco. Pude atender os pacientes lá no Massachusetts Eye and Ear, lá em Harvard Medical School, e a oportunidade de conhecer a Amy, que é a diretora executiva do TIF, num dia livre lá em Boston, e foi uma oportunidade bem legal também de trazer para o Brasil mais novidades aí para os nossos pacientes. E com isso eu finalizo aqui a minha fala, estou à disposição aí de vocês. Eu deixei o site também do olho seco, né? Eu fiz um site sobre essa doença, ele está aberto aí para todas as pessoas que queiram estudar. É um site direcionado para o paciente, com o objetivo de educação mesmo, se chama tudosobreolhoseco.com.br. E estou à disposição também, se alguém depois quiser me mandar alguma dúvida, no e-mail aí. Muito obrigada aí de novo pelo convite. Obrigada, doutora Liliana. A aula foi excepcional, né? Obrigada por compartilhar aí suas experiências, né? Essas informações, com certeza agregou muito a todos nós. Queria agradecer e desejar uma boa noite a todos e pela participação de todos vocês. Obrigada aí vocês, gente. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.